Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog do Abdução Literária. Eu sou a Gisele. Como já sabem vocês que já são de casa, por favor, ignorar os barulhos externos. Sim, eu tô falando das criançadas da rua, tá, gente? Porque eles sempre tão e ainda não tá tarde o suficiente pra eles terem ido pra casa, tá? E eu vou gravar assim mesmo, porque estou cansada e acho que eu vou mimir mais cedo hoje. E sim, esse aqui é mais um vlog temático e eu nem acredito que eu tô dando abertura pra esse vlog, gente. Sim, um vlog sobre romance, livros de romance. Faz muito tempo que eu não leio um livro de romance. Apesar de não ter lidado muito bem com o gênero ultimamente, eu tava sentindo falta, sabe? Então assim, eu tô lendo um livro, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre ele, porque eu tô quase acabando. Vem aí. E o outro, com certeza, assim, vai estar na thumb do vídeo. Então, acho que nem adianta eu fazer muito suspense, como eu gostaria de fazer. Mas, assim, o primeiro, então, que eu estou lendo é The Love Hypothesis. Tinha falado pra vocês no último vlog que eu ia tentar ler ele e tá dando certo. Eu tô devorando esse livro para os meus padrões, né? E o outro livro que eu vou tentar ler, então, é Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, que eu tô morrendo de saudade dessa autora. No ano passado eu não consegui ler nada dela, fiquei muito triste, mas esse ano vai. E sobre The Love Hypothesis, então, esse é um livro que vai ser lançado esse ano pela editora Arqueiro. Acho que já deve estar prestes a ser lançado, ou sair pré-venda, alguma coisa do tipo. E vocês sabem também que eu tô tentando treinar e colocar o meu inglês em prática. Então, reli Skyward, na verdade, e peguei esse livro, então, pra ler um pouquinho temerosa, né, gente? Porque, pelo menos, Skyward foi uma releitura e esse livro não, né? Então, eu ia partir do nada, assim. Mas, por outro lado, eu sei que ler livros contemporâneos, livros de romance, que geralmente são mais fluidos, podem ajudar bastante. E sim, super ajudou. Assim, tem umas coisinhas assim que eu vou explicar pra vocês que acontece, né? E tá tudo bem, gente. Eu tô tentando pegar agora, sabe? Eu não tenho o hábito de ler em inglês, então tá tudo bem. Mas eu vou explicar pra vocês. E em The Love Hypothesis, então, a gente conhece uma mocinha chamada Olive. Ela que tá iniciando, então, a sua graduação. Ela tá tentando conquistar o PhD no laboratório de biologia, né? A especialidade dela, na verdade, é câncer de pâncreas. Isso. E a gente acompanha ela no primeiro dia. E foi, assim, uma situação super inusitada. Porque ela entrou no banheiro, porque ela foi lavar a lente dela, que tava vencida. Gente, assim, pelo amor de Deus, não sai daqui aquelas, né? Eu super me identifiquei com a Olivia porque é esse tipo de coisa que eu faço. Porque eu sou muito bom de vaca, né? Vi de meu óculos quebrado que eu ainda não troquei. E eu já usei lente vencida, sabe, gente? Então, assim, o negócio começou a coçar, começou a dar ruim aí, e ela correu pro banheiro, então, pra lavar o olho, tudo certinho, né? Na verdade, tudo errado. A Olivia se deparou com o garoto, né? Na verdade, como ela tava ali numa situação meio estranha, ela não conseguiu ver muito bem quem era esse garoto, né? Mas eles tiveram ali um bate-papo, né? Ele zoou ela, tipo, meu Deus, você tá doida, né? Logo você, né, que sabe sobre os problemas que isso pode trazer, tá usando lente vencida e tal. Eles tiveram ali uma troca super legal, só que ela não conseguiu ver ele. Ela só ouviu a voz e tal. Tipo assim, a forma como ela descreveu o momento, tipo, ai, ó garoto, a voz, e nananã. Eu falei, nossa, escolhi errado, porque tava com um cheirinho de Instalove. Até fui lá no meu Twitter e falei, meu Deus, né, gente, é Instalove. Aí falaram pra mim, acho que foi o Paulo Maddox que falou, calma, não é assim, calma. Não é assim, eu juro, né, eu te prometo. Falei, então tá. Não só ele, outras pessoas também foram lá e falaram, olha, não, esse livro é super amorzinho, tal, relaxa. Beleza. Só que aí, no segundo capítulo, né, depois dela ter tido ali uma relação com o garoto, passou um tempo, acho que 2 anos, então ela já tava no programa há algum tempo, e pelo que eu pude ver, ela nunca mais se encontrou com esse garoto. Só que depois de o garoto, a gente tem a noite, quando a Olive, ela tá meio que fugindo ali da amiga, porque assim, ela teve um crush com um rapazinho, ela teve ali um negocinho que não foi nada sério. Só que depois ela percebeu que a amiga
tava afim daquele cara e ela tava com receio por causa dela, por causa desse negocinho que ela tinha tido com aquele cara. Então ela falou, como eles não tiveram nada demais, ela não queria, sabe, ficar entre eles. Ela queria que eles, né? E ela sabia que se ela não tomasse alguma iniciativa, não ia rolar nada entre eles por causa dela. Quando a amiga dela foi chamar ela, ela falou que ela tinha um encontro. E ela pegou, gente, e pegou a primeira pessoa que ela viu na frente dela e falou, posso te beijar? Ela imaginou ter escutado um sim e beijou a pessoa. E aí, depois que isso aconteceu, e a amiga dela viu ela, né, com alguém, beijando alguém, ela descobriu que ela tinha beijado nada mais, nada menos do que o Dr. Carlson, que é um cara, assim, é o carrasco, sabe? Ele é muito mal amado, as pessoas não gostam dele. 90% das lágrimas ali do campus é graças a ele. É um cara, assim, que parece ser muito fechado, muito, assim, de mal com a vida, bem, assim, como que eu posso dizer? Ele é muito, assim, rígido, né, com os alunos. E ela falou, nossa, o que eu fui fazer, né? E a amiga dela ficou chocada, né? Como assim? O cara que você tá saindo é o Dr. Carlson, né? O Adam e tal. E depois ela, então, teve a oportunidade de conversar com o Adam Carlson e explicar pra ele a situação, né? Porque ele tava falando, ô, não foi legal isso que você fez, né? Você me assediou, você chegou, né? Me beijando e tal. E ela falou, não, eu perguntei primeiro, eu pensei que você tivesse falado sim. E ela explicou, então, a situação inusitada, o porquê que ela agiu daquela forma. E acontece, gente, que esse é um livro sobre fake dating. Então, se vocês estão familiarizados, se vocês estão mais, assim, achegados no gênero de romance, vocês sabem, então, o que isso significa. Que é aquele namorinho falso, né? E a gente, geralmente, a gente sabe aonde que isso vai dar, né? Então, ela conta a situação, por que ela beijou ele. E eles acabam meio que concordando em ter esse namorinho falso, porque também é benéfico pra ele estar com alguém, né? Ele tem os porquês, eu não vou me adentrar muito, mas, assim, essa situação acaba sendo benéfica pros dois. Os dois precisam mostrar que eles estão tendo um relacionamento com alguém. Então, eles acabam falando, nossa, pode dar certo isso daí. Não é algo legal mentir pros amigos e tal, não é algo legal, definitivamente não é algo legal, mas pode ser que dê certo. E aí, a gente tem a história. E assim, acho que eu tô em 70%. Tô devorando. Tá sendo uma delícia devorar esse livro. Assim, devorando, eu acho que já faz uma semana que eu tô lendo. Mas pros meus padrões e por ser um livro em inglês, pra mim eu estou devorando, tá? E outra coisa também inusitada, né? Eu tô aqui pra dividir todas as minhas experiências e assim, se você se identificar, se você também estiver querendo ler inglês e também se identificar comigo, a gente tá aqui então pra se unir e rir junto, né? Nesse prólogo, né, entre aspas, não lembro se foi prólogo ou se foi o capítulo 1, que ela teve um encontro com o garoto, né, que depois ela não viu mais, eu tinha entendido uma coisa. Chegou na metade do livro, aí eu entendi que foi outra, e aí algumas coisas tiveram sentido ali. Mudaram de sentido, eu falei, nossa, agora faz sentido algumas coisas, sabe? E é isso, gente, ler assim, tentar ler, dá essas margenzinhas assim pra erros, mas o importante é você captar a maioria da história, e é o que tá acontecendo. Tem algumas coisas que não consigo entender, mas eu não quero ficar tão presa. Aliás, eu não consegui ler esse livro junto, escutando o audiobook. Da última leitura que eu fiz, isso me ajudou muito, a narração era muito boa, a narração, assim, me ajudava a compreender. Agora, pra esse livro, eu não gostei tanto, assim, da narração, e eu sentia que mais me atrapalhava do que me ajudava, sabe? Então, eu escolhi não escutar o audiobook enquanto eu leio. E outra coisa também legal, gente, que aonde eu estou, tá rolando ali uma parte hot. E assim, gente, tem parte ali que eu não entendo nada. Isso acaba dando muita margem pra minha imaginação. Ai, gente, tá muito engraçado, sabe? Tipo, eu falei, gente, será que é isso que eu tô entendendo? Aí, às vezes, não tem nada a ver, sabe? E eu falo, eu acho que deve ser isso aqui que tá acontecendo, né? Não, acho que é. Mas, enfim, gente, é isso. A cabeça é minha, eu imagino o que eu quiser. Mas tá sendo, assim, uma experiência bem divertida. Fica a dica, então, pra quem quiser também experimentar e ler esse livro. Eu tô achando que tá bem, assim, fácil de entender, né? Algumas coisas fica, assim, na dúvida, mas não é nada muito wow, sabe? Que tá fazendo a diferença. E o legal, como eu falei pra vocês, é que vai ter o lançamento. Aí, às vezes, compensa, então, a ler um e depois ler o outro, sabe? Porque ajuda bastante na compreensão. Ou vai indo que nem eu,
Entendeu, entendeu, não entendeu, só vai, entendeu? Uma hora você vai entender ou não, mas por enquanto a história tá legal e é isso que importa. E temos então nossa primeira entrada para o vlog. Me desejem boa sorte nessa reta final, porque grande parte dos romances que eu leio e que eu tenho problema é principalmente nas partes assim finais, sabe? Geralmente o começo é muito bom, e aí eu não gosto muito do final. Mas assim, tô esperançosa porque até então a história tá super legalzinha. Espero que continue assim. E é isso, gente. Inauguramos o vlog de romance. Nada como aquela boa intervenção do futuro, não é mesmo? Pra gente consertar algumas coisinhas aí. No caso, eu esqueci de falar uma coisa muito importante sobre esse livro. Uma coisa assim que mexeu muito comigo. E eu pensei que eu tinha falado no primeiro take e não falei no segundo take. Mas eu vou aqui inserir no primeiro take, porque é muito importante e acho que eu preciso frisar muito, porque foi o que fez essa leitura, uma das coisas que fez essa leitura ser especial pra mim, na verdade, né? No caso, é que Olive é uma personagem assexual. E assim, eu me identifico como assexual também. É uma identificação recente, né? Recente, assim, eu acho que tem uns 2 a 3 anos, mas assim, pra quem tem quase 30, né, é super recente pra mim, porque teve aí uma boa jornada tentando me compreender, tentando me entender. E eu não li muitos livros com personagens assexuais, sabe? E cada atitude dela que gerou uma identificação comigo, eu ficava, gente, é isso, Olive, meu Deus, como é bom, assim, se identificar. E tiveram diversos momentos, assim, em que eu ficava muito emocionada com uma coisinha ali, uma coisinha aqui, que surgia esse sentimento de identificação, sabe? Tipo, meu Deus, Olivia, é exatamente isso. Porque é ainda algo que tá sendo descoberto e tá sendo conversado, e a gente ainda tá gerando, sabe, essa identificação, a gente ainda tá se encontrando, parece que a gente tá muito espalhado, né? Na verdade, as pessoas precisam se identificar, porque eu acho que sim, existem diversas pessoas assexuais, mas elas ainda não se identificaram e a gente ainda não se achou pra trocar essas figurinhas e pra ver que, olha, não tem nenhum problema comigo. Eu só não sou como a maioria de repente é. E tá tudo bem, então, gerar esses conflitos internos, mas existem pessoas que também estão passando por esses conflitos, sabe? Fiquei muito emocionadinha nos momentos em que ela pontuou que ela era isso, ou que ela ficava em dúvida, que ela se sentia insegura, porque eu me identifiquei muito com ela, sabe? Eu achei que era exatamente como eu me sinto também, né? Então, super valeu a pena só por causa disso. Eu até brinquei que eu falei, meu Deus, a partir de agora eu só vou ler romances com personagens assexuais, sabe? Porque eu quero isso pra mim. Eu quero continuar me identificando e sentindo esses sentimentos, assim, pra ganhar a segurança que eu preciso. Então, assim, gente, foi tudo. E só por isso, assim, o livro super subiu no meu conceito. E foi algo que me pegou de surpresa, porque eu não sabia disso antes de começar a leitura, tá? Então, fim da intervenção futurística. Vale a pena sublinhar isso, que foi muito, muito legal. Ô, Nenê. Cadê a Nenê? Magali, por que você é tão arisca assim? Vem, Nenê. Ô, Nenê, você tá brava? Eu só quero brincar com você. Sim, eu só quero brincar com você, Nenê. Você é muito brava. Você é muito brava, sabia que você é brava? E Nenezinha? Nenê. E esse rabo?
Então, eu consegui finalizar The Love Hypothesis. Eu tava pensando várias vezes, assim, em fazer outros takes pra você, só que eu fico enrolando e não fiz. Enfim, venho fazer minhas considerações finais. Foi uma leitura, assim, muito divertida. Eu realmente amei, sabe? E é difícil amar um livro de romance, eu até favoritei o livro, porque realmente foi muito gostosinho. E foi mais legal ainda a gente, assim, desbravar ainda mais a leitura em inglês, né? Eu acho que eu entendi a maioria da história, sabe? A maioria pode ser 55%, 60%, então tá bom. Eu fiquei até com vontade de pegar outros livros de romance pra ler, porque flui que é uma beleza, né? Eu li, assim, em muitos poucos dias e eu fiquei, assim, chocada como tava fluindo, né? Teve uma parte em que eu dei uma desandada, mas eu acho que é natural. Sempre tem uma parte do romance em que eu desanimo um pouco, sabe, da leitura, porque existem alguns plots que parece que sempre vão pro mesmo caminho. E aí eu fico, será que eu vou gostar disso? Será que eu não vou? Mesmo eu, nesse conflito de gostar ou não, dá uma desanimadinha, sabe? E aí eu fiquei uns 2 dias sem pegar na leitura. E aí eu falei, caramba, né? Será que isso vai me prejudicar de ter ficado sem ler? Mas depois eu voltei, deu certo, e aí eu consegui concluir o livro. E assim, mesmo acontecendo o que eu imaginava, acho que não foi assim tão chato a ponto de me incomodar como são com as outras leituras do gênero, né? Com os outros romances. Eu acho que no geral passou assim de uma forma que eu falei, gente, eu não me incomodei, gente, eu não fiquei chateada, sabe? Então eu acho que valeu super a pena essa leitura. Mega recomendo pra vocês, gente. Muito, muito divertida. Uma graça. E eu acho que eu não falei algumas coisas pra vocês, algumas coisas legais, né? Esse livro, na verdade, ele era uma fanfic de Halo, de Star Wars, tá? E aí, então, depois ela foi transformada pra publicar. E é muito legal, gente, porque eu já sabia dessa informação desde o início. Então, assim, eu já tinha os físicos, assim, dos personagens na minha cabeça. E o Adam Driver, né, que é o ator que faz o personagem, ele é aquele tipo de galã feio, sabe? Que a gente vê assim, não dá pra ver aquela beleza, mas ele é bonito de alguma forma. E eu acho ele maravilhoso. Então super funcionou comigo, gente. Eu tava com ele assim na minha cabeça. E hoje em dia eu sinto falta. E enfim, né? Agora fazer o quê? Eu vou ter que me aventurar nos outros livros da autora. E espero que eles sejam tão bons quanto esse. Eu achei, assim, a história muito, muito tchutchuquinha. E eu não vejo a hora dela ser lançada aqui. Pra eu reler de novo e ver se eu entendi tudo certo. E com certeza vai ter coisa que eu vou falar, não acredito que era isso daqui. Enfim, gente, foi super interessante. E agora, continuando, então, esse tema, né, do vlog de romance, eu comecei, então, a ler Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. E tem algumas considerações para falar para vocês com relação a esse livro aqui, né? Primeiro que a gente conhece, então, uma família, que são as... Qual é o nome delas mesmo? A gente conhece, então, a família Dashwood, né? Então, o pai faleceu e a gente tem a mãe, 3 filhas e o irmão mais velho. O irmão mais velho é um puta de um cuzão que só escuta a cunhada, que também é uma cuzona. Então, assim, ele meio que... Naquela época, né, gente, no século XIX, o homem tinha que amparar a família, tinha que cuidar e tal. E ele, assim, simplesmente lavou as mãos, sabe? Não amparou como ele deveria de amparar, né? E a mãe, que é independente, ela simplesmente saiu, então, da casa do irmão mais velho. Ela foi morar num chalé junto com as filhas, porque dava pra perceber que ela não era bem-vinda, então, na casa desse irmão. E ela foi, então, tentar cuidar da própria vida com ali a situação que elas tinham, né? E então a gente conhece aqui nessa família 2 irmãs. Tem a Marianne e tem a Elinor. Na verdade, a gente tem a Elinor, que é a razão, e a Marianne, que é a sensibilidade. E assim, gente, a
Elinor é muito racional, enquanto que a Marianne é muito sensível, sabe? E elas são quase o oposto uma da outra. E assim, tá sendo interessante, eu ainda não sei aonde que essa história vai me levar, mas mesmo sem saber, sabe? Tipo, eu já li muito, já li mais da metade, e eu até falei lá no meu Twitter, né? Eu já li mais da metade, a história tá meio nhé, mas eu não consigo parar de ler, sabe? E eu tô devorando esse livro aqui. A Jane Austen, ela faz isso comigo. Por mais que é uma história assim que falta um tchan, eu não consigo parar de ler e eu tô devorando o livro. É sobre isso. E é muito legal, porque assim, eu não sei se vocês acreditam em signo, em astrologia. Eu acredito sim, assim, não completamente, mas eu acredito bastante, eu acho. Mas é o seguinte, eu sou canceriana e tenho ascendente em Capricórnio. Um é o oposto do outro. E eu tenho ações, atitudes muito opostas, sabe? E aí, gente, eu me identifico muito tanto com a Marianne quanto com a Elinor, sabe? Quando começou a história, eu achei a Marianne muito sensível para algumas situações específicas, né? Ela é muito fã de algumas artes, né, com relação à música, com relação a livros, ela sente tudo assim muito intensamente, ela adora a natureza e caminhar, fazer as caminhadas dela, e eu falei, putz, eu sou a Marianne. Só que aí, com relação a alguns relacionamentos que ela tem aqui no livro, eu falo, mano, eu jamais faria isso. E já olhando pela perspectiva da Elinor, eu fico, gente, eu sou a Elinor. Porque eu já me comporto assim, com relação a relacionamentos mesmo, eu me comporto muito como a Elinor. Então é isso que dá você ter um sol e um ascendente que são opostos. Eu tô me identificando muito com elas duas em situações específicas, sabe? Então é isso por enquanto. Eu vou acompanhar, então, continuar acompanhando essa família e essas duas irmãs que sentem as coisas, às vezes até de forma parecida, mas elas expõem de uma forma, cada uma se expõe de uma forma diferente, né? Mas, sobretudo, elas super se gostam, elas super se apoiam. E tá muito legal, então, acompanhar essa família, apesar de esperar um pouquinho mais. Ainda quero um tchan aqui dessa história que eu ainda não sei aonde que ela vai me levar. Então, é isso, gente. Quando eu finalizar esse livro, eu volto pra fazer as minhas considerações finais, então, pra vocês. Olá, vamos então finalizar este vlog que eu enrolei pra caramba pra finalizar. E assim, gente, tô morrendo de... Meu Deus. Eu tô sem tripé, minha estante tá servindo de tripé e acabou de cair um livro em cima da minha câmera. Gente, sério, eu estou morrendo de calor. Agora é 00:44. Oi, corujinhas, eu sei que vocês se identificam comigo. E esse foi o melhor horário que eu consegui para gravar, para finalizar este vlog. E eu quero falar então sobre duas coisinhas, né? Primeiro, eu quero concluir então o meu pensamento sobre razão e sensibilidade da Jane Austen. E assim, muitos pontos, né? Mas eu vou tentar ser sucinta. Razão e sensibilidade, a escrita da autora continua 10 de 10. Eu amo a escrita dessa mulher. E eu sempre devoro os livros dela. Foi legal? Eu acho que foi, só que faltou um tchanzinho, sabe?
E assim, gente, o que tem de boy lixo nessa história? Jane Austen, eu acho que ela conseguiu retratar muito bem aquela época, né? Mas assim, eu acho que, além de faltar esse tchan, eu acho que eu me incomodei também com algumas coisinhas que tem aqui. Então a gente continua essa jornada de acompanhar então a irmã Razão, a irmã Capricorniana e a irmã Sensibilidade, que é a irmã Canceriana. A gente acompanha então ao longo dessa jornada delas alguns interesses amorosos que elas têm. E assim, gente, falta muita comunicação, porque sempre rola um interesse e aí, na verdade, rola um segredo. Eu já fico em alerta. Quando fala em segredo, eu já fico em alerta, sabe? Segredo por quê? Sabe? Eu não confio nesse cara. Por que que ele tá querendo guardar segredo da família? E assim, sempre quando tem esse negócio de segredo, principalmente nas histórias, assim, da Jane Austen, eu já fico, ó, com o olhão bem aberto. E às vezes não dá em outra, né? O cara tava enganando a mocinha. E a gente tem muitas dessas histórias, assim, de segredos. E naquela época, as pessoas não conversavam, né? As pessoas não eram, assim, completamente francas entre uma e a outra. Tinha muitos códigos de etiquetas, sabe? Antes de você sentar e você conseguir conversar com franqueza, né, com uma pessoa. Tinha muita volta e tal. Também questões invasivas, então as pessoas respeitavam muito o seu espaço e elas não conversavam, sabe? E isso dá um pouco de desespero, porque ao invés de sentar, conversar, ver o que tá acontecendo, às vezes uma pessoa que precisa de ajuda, não, fica ali mantendo o segredo e tal. Então eu fiquei incomodada com esses diversos segredos e você não sabe se as pessoas estão falando a mesma língua, sabe? O que tá acontecendo ali? Eu fiquei meio perdida. Em Emma isso foi legal, porque eu acho que era o tema da história, sabe? Esse suspense, esse mistério de fofoca, o que realmente é, o que não é, as aparências enganam. Aqui eu já me incomodei bastante, porque novamente eu senti que os homens pintavam e bordavam aqui nessa história. É lógico que essa é a Jane Austen retratando aquela época. E se tá aqui é porque naquela época era assim. Mas além de tudo isso, o que me incomodou foi, por exemplo, a gente tem aqui alguns homens com atitudes extremamente questionáveis, sabe? Um deles, assim, eu não vou falar, né, porque se vocês forem ler, é o Boris Humor da história. Mas sempre acontecia alguma coisa ele não é tão mal assim, porque no fundo ele amava ela. Eu acho que até hoje tem esse pensamento. As atitudes dos homens, principalmente assim, quanto mais padrão ele é, mais fácil ele é de ser perdoado, né? A gente tem aí algumas coisas acontecendo, eu não vou nem citar exemplos, né, apesar de a gente ter coisas acontecendo, porque não é sobre isso o vídeo e eu não quero causar nenhuma confusão aqui, mas quanto mais privilegiado é o homem, menos julgado ele é pelas atitudes dele, sabe? E eu me senti incomodada, mas assim, agora pensando melhor, é algo que a gente traz e essa é a nossa sociedade desde o século XIX, sabe? Então é isso, foi mais um livro incrível da Jane Austen que eu devorei, que eu fiquei completamente imersa em meio às palavras dela, em meio aos mistérios, tentando descobrir o que os personagens estavam pensando, o que estava por trás das ações deles, né? Porque ela esconde muito, sabe, as principais ações deles. E foi muito, muito legal por isso, mas eu achei que faltou um tchanzinho na história. No final, teve uma reviravolta bem legal ali, que eu falei, ufa, né, isso aqui pelo menos foi legal. As grandes protagonistas são as irmãs mesmo, e a relação que elas têm entre elas e também como elas agem de forma diferente, sabe? Às vezes a gente tem, assim, situações muito parecidas, só que tem, assim, uma diferença enorme de como elas agem, sabe? De como elas expõem as coisas. Só que o legal também é que a maior fragilidade da Elinor, que é a irmã capricorniana, a irmã razão, era a Marianne, né? E quando ela expôs mais o sentimento dela, quando ela ficou um pouco mais frágil, foi quando a irmã também estava frágil, sabe? E eu achei essa conexão entre elas incrível.
Então é isso, gente. Não entra, assim, pra um dos meus favoritos da Jane Austen. Eu acho que eu dou uns 3,5 estrelas. Acho que não chega a ser um 4, assim, uma história que eu amei. Mas não deixou de ser uma leitura incrível e que me fez pensar muito como Jane Austen faz, né? Então é isso, e antes assim, de encerrar, eu só gostaria de dar uma palhinha sobre o que eu achei sobre Bridgerton, né? Eu mostrei pra vocês que eu assisti, eu tava muito, muito, muito ansiosa. Meu Deus, gente, tô passando mal de calor. Estava muito, muito, muito ansiosa, então, pra conferir essa segunda temporada, fiz contagem regressiva e eu adorei. Eu consumi, assim, super devagar, entre aspas, para os meus padrões, né, de devorar série. Então eu lembro que saiu, acho que numa sexta, eu assisti um episódio, depois assisti outro, e fui assim, tranquilinha, né? Evitando pegar os spoilers, né? Porque mesmo sabendo por cima das histórias, a adaptação, ela tá sujeita a muitas alterações, né? Então tomei cuidado com os spoilers e fui assistindo no meu ritmo. Uma coisa só que eu fiquei apreensiva é que eu tinha visto muita gente falar mal. Só que as pessoas que eu tinha visto falar mal eram leitores. Então eu fiquei, acho que eu posso ir não esperar tanta fidelidade. E eu não tenho problemas com isso, sabe? Eu acho que são plataformas diferentes. Desde que os personagens estejam lá, desde que a história seja feita assim com carinho, eu super abraço, não precisa ser igual. Então eu já fui com essa expectativa, eu sabia que não ia ser igual. E estava com medo, queria muito gostar. E, gente, eu amei, sabe? Eu entendo as pessoas que queriam tudo fielzinho, mas não dá, gente, não tem como. E eu concordo que tiveram vários enredos, assim, que foram bem chatinhos, que às vezes eu ficava meio entediada, tipo, ai meu Deus, tá bom, eu sei que isso não vai dar em nada, tá? Então corta, eu quero a parte que interessa. Então tiveram alguns enredos chatinhos, sim, mas no geral eu acho que foi uma temporada muito bonita. E assim, gente, eu reli no ano passado, eu acho, o segundo livro, e eu gosto muito dele na mesma frequência que eu não gosto desse livro, sabe? Eu gosto muito dos personagens, gosto de metade do livro, só que a outra metade eu lembro de não gostar muito, de achar que teve um pouquinho uma repetição ali que me lembrou muito o primeiro, e algumas atitudes do personagem do Anthony que me incomodou bastante. Então eu era essa pessoa que, tomara que seja um pouquinho fiel, mas se for diferente também não vai ser ruim. E eu acho que foi melhor, sim, com relação aos livros, porque a relação entre os Bridgertons tá lá e eu acho que é uma relação incrível entre eles, entre os irmãos, e toda a dinâmica que eu queria ver nas telas estão lá na série. Acho que eles melhoraram, sim, algumas coisinhas, inclusive esse relacionamento entre Anthony e Kate, ele foi feito muito aos pouquinhos, sabe, gente? Cada toquezinho na mãozinha, cada olhar, eu senti que cada coisinha foi muito bem valorizada, sabe? Eu acho que o romance de época é isso, e eu amei, eu falei, caramba, foi uma tensão muito crescente entre eles, sabe? E assim, no começo eu não tinha gostado muito do plot da Edwina, né? Eu tô tentando ser meio superficial, gente, pra não dar spoilers. Mas no final eu acho que super funcionou, gente. Eu fiquei aflita, sabe? Eu terminei, assim, eu tive que assistir o próximo episódio, porque eu não ia aguentar esperar. E eu acho que funcionou pras telas, sabe? Foi diferente do livro, foi, e acho que super funcionou. E eu fiquei desesperada, querendo saber o que ia acontecer, mesmo sabendo que talvez no final poderia dar tudo certo, sabe? Então é isso, gostei muito. E assim, por mais que eu tenha assistido devagarzinho, agora eu sinto que eu demorei muito rápido. E eu já quero a terceira temporada de novo. E tô torcendo muito pra terceira temporada ser sobre o Benedict, sabe? Acho que de alguma forma eles estão sim melhorando as histórias dos livros e acho que a história do Benedict tem muito potencial. Só espero que eles deem também uma melhoradinha nos enredos assim mais paralelos que na minha opinião estão muito chatinhos, né? E enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog temático, desse vlog de romance, então que super combinou, né? Teve romance histórico, romance de época e por aí vai.
Então é isso, me contem aqui se vocês gostaram dessas leituras, gostaram dessas recomendações, se vocês já leram algum desses livros, se vocês já assistiram os Bridgerton, se vocês curtem. E é isso, tem muita coisa pra gente conversar aqui nos comentários, espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, deixe também seu like se você gostou do vídeo e compartilhe ele com os amigos. Até o próximo!